Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom estar com você. Chegou a hora de mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. Esse encontro para fortalecer a nossa missão de revelar o poder transformador de ser um anjo da esperança, de ajudar pessoas no reino. E no programa de hoje temos, mais uma vez, o quadro Anjos 360. A gente vai destacar a programação especial do Pôr do Sol da Virada. A TV Novo Tempo sempre faz aí um programa especial, encerrando o ano com música, gratidão, mensagens de esperança. E para te contar histórias de esperança, claro que tem que ter vida transformada, nós vamos conhecer a Odi Lisboa, uma empreendedora que ela tem unido a fé e o trabalho dela para transformar o seu negócio em um ministério de serviço e solidariedade. Esse é o DNA desse programa. Essa é a ideia do Anjo da Esperança Empreendedores. E no Momento Sebrae, nós vamos aprender sobre posicionamento de marca e como a identidade visual pode refletir o propósito do seu negócio. Porque tem estreia também, tem mais um convidado além de Paulo Sereda. E ainda hoje, na Palavra do Dia, na Bíblia, a gente vai ter uma reflexão sobre metas com propósito, para te inspirar a planejar com sabedoria. Está vindo um novo ano aí, para você agir no tempo de Deus. Então faz o seguinte, respira fundo, porque é mais do que um negócio. É uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Que honra estar com você, ter um cantinho no seu coração, na sua sala. Um abraço a todos os empreendedores que estão nesse momento, futuros empreendedores, a você que não tem uma empresa, mas gosta de ver o programa, as dicas, a palavra de Deus também, no quadro Palavra do Dia. E esse programa veio porque nós temos vários empresários que, além de ter toda a dificuldade de empreender, dedicam parte da sua renda para ajudar a Novo Tempo a levar o Evangelho. Então, no programa, a gente tem o quadro Anjos 360, que a gente vê tudo que a Novo Tempo está fazendo, as novidades, a obra indo avante. É você, uma prestação de contas. A gente tem histórias de esperança, são histórias de empreendedores que são incríveis, inspiram a nossa vida. Tem a parceria com o Sebrae, Paulo Sereda agora chegando aí, mais uma surpresa. Hoje tem estreia, você vai ver o Rafael de Souza conosco aqui falando sobre marketing. E é claro que a gente fecha com a palavra do Senhor, porque Deus sempre tem uma palavra para a gente. Um bom domingo para você, seja das 11 ao meio-dia ou na nossa reprise às 21h30. Que Deus abençoe sua manhã, sua tarde, sua noite. Prazer estar com você nesse momento. É claro que para poder fazer esse 360, a gente sempre pede auxílio. Ele que também é diretor do programa, jornalista, respira fundo, que vem aí com o J. Terres, o Anjos 360. Muito bem, preparados então para a gente fazer essa viagem, 360 como a Novo Tempo está agindo, inclusive as ações que você teve durante todo o ano. Vamos receber aqui no nosso programa J. Terres. Oi, meu amigo, tudo bem, Cris? Tudo certo, Jota? Maravilha estar aqui novamente para trazer boas notícias, né? Se assim posso dizer, excelentes notícias para você que acompanha os nossos programas, você que é um anjo da esperança. Estou muito feliz de estar aqui neste último programa do Anjos Empreendedores de 2025. Passa correndo, né, Jota? Passa correndo. É por isso que a gente fica grisalho. O Jota ainda não, mas vai chegar o tempo dele, porque há um tempo para tudo, né? Já a gente vai falar na nossa reflexão sobre isso. Mas, Jota, um ano que para alguns pode passar mais devagar, dependendo da... Alguns foram um ano, perderam alguém, sim, teve dificuldades, algumas pessoas casaram, o filho foi para a faculdade. A gente tem uma montanha russa. O importante é não largar a mão de Deus, porque Deus sempre age. E agiu também aqui no Anjo da Esperança, aqui na Rede Novo Tempo. Uma maravilha, Cris. Eu quero destacar para você que lá em março a gente começou com uma campanha especial de arrecadação financeira para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos o sonho da instalação de uma nova rádio na capital carioca. E graças à sua doação a gente conseguiu, além da instalação, comprar todos os equipamentos, manter essa rádio, né, que é a maior rádio que a gente tem hoje em captação de audiência. Então, graças a você, muito obrigado pelo seu apoio financeiro. Mas também, além de março, a gente vai lá para maio, porque lá em maio a gente fez o aniversário do Anjos, 19 anos do projeto Anjos da Esperança, e você esteve ao nosso lado. A gente fez uma live junto com o Instituto de Missões Noroeste e foi uma bênção, né? Em 2026 a gente vai ter uma outra live, novos conteúdos, porque, Cris, em 2026, sabe o que a gente vai ter?
20 anos. 20 anos. Graças 2 a Deus. décadas do projeto, então respira fundo que vem por aí em maio, hein? Já tem até data, mas calma que a gente vai falar mais pra Eu frente. acho que aí vai aparecer os meus grisalhos. Aí sim, né? Porque agora você vê, né? Tem live, tem muita coisa no Mas Anjos. é tudo uma bênção e louvado seja Deus, porque você acredita no que a gente faz aqui como Novo Tempo. Então a gente fez essa live em maio e também tivemos um mês especial no mês de maio, porque a gente espera que através dessas campanhas mais pessoas sejam anjos da esperança. Vamos para agosto. Sabe o que a gente fez lá em agosto? A gente lançou a nova identidade visual, a nova plástica do Anjos da Esperança. Agora a gente tem um jingle no programa, a gente começa cantando. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem a cara da esperança. Eu sabia que eu ia fazer ele cantar. O Brasil tem os anjos da esperança. Tá Aí, bom, ó, já tá pronto. Agora vamos pro caixa de música. Vamos pro caixa de música. Mas olha, além dessa música tão especial, no que começa o nosso programa, a gente também teve o lançamento do Anjos da Esperança Empreendedores. Então foi ali, em agosto a gente lançou a nova identidade visual do Anjos da Esperança. Em agosto também a gente lançou este programa que você bem assiste aqui todos os domingos, o Anjos da Esperança Empreendedores. Em outubro, eu quero relembrar contigo, que mês especial, Cris. Mês das crianças, mês dos anjinhos da esperança. A gente teve a participação do Dr. Rodrigo Silva, da Aninha, da Maricel Iglesias, da tia Cecel, o nosso querido apresentador, o Tito Rocha, junto com a sua filha. E para fechar, a gente teve a participação da turma do nosso amiguinho. Você gostou? Você cadastrou a sua criança como anjinho da esperança? Muito obrigado por você acreditar. E em dezembro, a gente teve um programa excepcional. Louvado seja Deus, através de Anjos em Ação Canaã, que você pode já rever aí no YouTube. Muita coisa, né, Cris? Verdade, um ano especial na companhia do Senhor. Vai um abraço a você que tornou isso possível. Através da sua doação, mais de 60 mil pessoas todo ano dedicam. São pessoas que juntam latinhas, são aposentados, são empresários, são crianças no Anjinhos Baby, Anjinhos da Esperança, um exército que leva o Evangelho. Então a gente fecha um ano com muita gratidão. O Anjos em Ação é essa gratidão. E ainda a TV Novo Tempo fecha também o ano com uma programação especial de fim de ano, que eu tenho certeza que o Jota traz informações para a gente quentinhas sobre esse especial, né, Jota? O ano para a gente ainda não acabou e para você também, eu acredito que ainda não acabou. Se você está assistindo o nosso programa inédito, dia 31 de dezembro, você pode marcar aí na sua agenda. A partir das 6 horas da noite tem o Pôr do Sol da Virada, um programa onde a Novo Tempo prepara uma celebração a Deus por tudo que aconteceu em 2025, ao longo deste ano. Então agora a gente vai acompanhar a entrevista com o apresentador deste programa especial, o Abinal Júnior, ele que convidou o pastor Gilson Brito. Tivemos mensagens bíblicas inspiradoras, apresentação muito especial junto de cantores, né, como o Luiz Cláudio, a Etienne, o Kelvin Ramos, Arte Trio, Wesley Fonseca. Eu não vou contar tudo, tá? Vamos esperar a entrevista com o Abinal Júnior. Emoção grande, viu? Ainda mais estar com pessoas tão incríveis aqui que a gente admira tanto. Luiz Cláudio, pastor Fernando Iglesias, trazendo novidade agora para 2026, né? O programa Feliz Sábado. Que mais, hein? Tem lançamentos do Arte Trio, tem Wesley Fonseca, Arautos do Vento. Peraí, não conta tudo não. Não, é bom esse spoiler, mas deixa para o pessoal conferir, faz o convite para assistir o programa. Verdade, então você viu, ó, eu gosto de ir falando tudo. Mas eu não vou falar as músicas que eles vão cantar, você vai ter que assistir os testemunhos também. Então não perca, tá bom? Pôr do Sol da Virada aqui na TV Novo Tempo, você já sabe, é especial demais. Obrigado, Abinal, e obrigado a você que acredita em tudo que a Novo Tempo faz. Eu já de antemão, né, Cris, já desejo um feliz ano de 2026 na presença de Deus. Continuo confiando na Novo Tempo e continuo orando por todos nós, servidores aqui dessa casa. Cris, muito obrigado. A gente volta ano que vem. Ano que vem, nesse mesmo horário, das 11 ao meio-dia, na nossa reprise às 21h30. Jota, muito obrigado. Que Deus abençoe também tua família, tua esposa, tua mamãe, né? A tua jornada. Que no próximo ano nós possamos estar aqui também na linha de frente da Novo Tempo, levando o Evangelho. E que Deus abençoe toda a nossa equipe do Anjos, Amém. Também toda a parte aqui de equipamentos, a nossa equipe toda de filmagem aqui, o pessoal do Switcher, que nos ajuda. Ninguém faz nada sozinho e é você, Anjo da Esperança, que está conosco. Mas o programa não terminou, só começou aqui, né? A gente vai dar sequência. Obrigado, Jota. Valeu. Então esse é o Anjos 360 que volta só no próximo ano. No próximo domingo já a gente tem encontro aqui, né? Se Deus nos permitir. No próximo bloco tem Histórias de Esperança. São empresários que vão além do negócio. A gente vai para Goiânia. A Odi Lisboa, um abraço para ela, para o esposo também, que faz um trabalho muito especial. Ela, além de empreender, ela ajuda a igreja, ela tem um negócio de tendas, vai para o evangelismo. E ela conheceu Jesus por meio da pregação do evangelho, né?
e esse evangelho chegou no seu coração. E ela quer levar para as outras pessoas. Ela é Anjo da Esperança Empreendedora, ajuda a igreja, distribui também literatura. Você quer conhecer essa história? Olha, 2 minutinhos. A gente vai para o intervalo, já tem Momento Sebrae, tem a Palavra do Dia. Não sai daí, que a gente volta já. Respira fundo, hein? Não é um Anjo da Esperança Empreendedora ainda? Se torne. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores. É uma honra ter você aqui. Obrigado pelo espaço que nós temos aí na sua sala, olha, na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, aonde você estiver. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Nós temos um programa aos domingos das 11 ao meio-dia ou na nossa reprise às 21h30 também no domingo. E não é qualquer programa para empresários, né? E tem bons programas nesse sentido, que fala de bolsa de valores e tal, mas este programa em especial tem o propósito de fazer com que os empreendedores tenham um lugar para mostrar os seus testemunhos, porque eles empreendem, acreditam na Novo Tempo como veículo de salvação para as pessoas e doam, são doadores, são Anjos da Esperança Empreendedores. E aqui nós temos os resultados da Novo Tempo, nós temos histórias de esperança, nós temos Momento Sebrae, nós temos uma Palavra do Dia. É um lugar que nós, que nós temos para falar do Evangelho, para levar o Evangelho não só no CPF, mas também no CNPJ. Bênção? Bom demais? Falando de esperança, no Histórias de Esperança de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de uma empreendedora que descobriu a fé ainda pequenininha, na infância, ao estudar em uma escola adventista. E essa experiência foi marcante. A professora Cida, olha o quanto que um abraço para todos os professores que estão acompanhando o programa, ela despertou nela o desejo de compartilhar os ensinamentos de Deus com a família. E hoje, ao lado do esposo, ela transforma o próprio negócio, aí o DNA desse programa, em um canal de serviço, canal de evangelismo. E a ideia, querido, é utilizar a sua empresa de tendas, olha que legal, para apoiar a igreja e ajudar pessoas em necessidade. Agora, você que está em casa agora, respira fundo. Esse é o DNA do nosso programa. Acompanhe a história da Udi Lisboa, empresária de Goiânia, aqui no Anjos da Esperança Empreendedoras. Olá para você que está assistindo Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meireles e eu estou aqui para trazer para você histórias de esperança. Essas histórias são um pouquinho diferenciadas porque são histórias de pessoas que são anjos da esperança, mas que também são empreendedoras. Então elas vão compartilhar conosco os seus desafios no ramo aí do empreendedorismo, nessa caminhada. E hoje a gente vai ter uma história muito interessante, fica aqui acompanhando com a gente. Se você quiser compartilhar a sua história, eu vou contar para você no final desse quadro como que você faz para participar, tá certo? E hoje eu estou aqui com a Odi Lisboa, ela trabalha no ramo de tendas e galpões e ela vai contar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre o negócio dela. Tudo bem, Odi? Tudo bem, como vai? Tudo certo. Odi, me diz uma coisa, como foi que você começou a trabalhar nesse ramo? Então, na verdade, já tem muitos anos. Assim que iniciei o relacionamento com meu esposo, já tem 25 anos. Na verdade, ele que iniciou a nossa empresa. Ele trabalhava no segmento de lonas para caminhões e todos os dias, quando ele ia de ônibus para a empresa onde ele trabalhava, ele passava em frente a uma empresa de tendas e ele achou aquele segmento interessante. Um dia ele visitou uma empresa dessa, comprou um produto, copiou o produto e aí começamos a nossa empresa. Ele montou uma empresa, na verdade, ao lado de onde ele trabalhava, né? Pediu as contas, iniciou a própria empresa e aí nós dois já começamos, bem no início mesmo do nosso casamento, nós começamos aí com a nossa empresa, né? E continuamos sempre juntos, empreendendo, procurando melhorar o produto. E assim a gente foi crescendo. Hoje já tem 25 anos da Mundial Tendas.
Certo. E aí me conta, como que é para você conciliar essa questão do casamento com os negócios? Porque já desde o comecinho aí do relacionamento de vocês, parece que vocês já estavam então trabalhando juntos, certo? Então eu queria saber de você como que é isso para o casal. Então, com o Silvio foi sempre muito tranquilo, né? Eu sempre segui ele na parte do financeiro e ele na parte do operacional. E também na parte das vendas. Então, aprendi muito com ele, a gente teve muita troca ao longo do período, ao longo do tempo, e os dois, assim, sempre focados, né? Nós nunca tivemos problemas, assim, em relação ao trabalho, por estarmos juntos, né? Na verdade, a gente sempre trabalhou juntos, todos os dias, ao longo desses anos. Então, assim, é até um avanço, porque a gente cresceu junto, né? Um com o outro, aprendendo sobre o produto, como melhorar, na questão de vendas, aprendi muito com ele. Então, foi uma parceria que a gente fez tanto no trabalho quanto no casamento também. Olha só você aí de casa. Hoje é um exemplo de um casal que deu certo, né? Uma empresa familiar, mas a gente sabe que nem tudo são flores no ramo do empreendedorismo. Então, eu queria saber de você, Odi, tem algum momento que você acha que foi muito desafiador, num geral, assim, né? Em todos esses anos nessa área, teve algum desafio, algo que você sentiu ali que teve a mão de Deus? Teve algum momento assim para você? Ah, muitos momentos. Tem um aqui muito significativo. Inicialmente, nós trabalhávamos com eventos. Então, nós alugávamos essas tendas para eventos. Então, era muito desafiador no pôr do sol da sexta-feira, nós estávamos em casa na hora certa, né? Com os nossos filhos ali, era muito complicado. Então, isso nos incomodava de certa forma. Então, um período muito desafiador foi durante a pandemia, né, em que nós passamos por um problema, assim, muito complicado, porque imagine, uma empresa que trabalha com eventos em situação de lockdown. Muito complicado, nós não tínhamos nem um serviço. Então, nesse período de pandemia, nós estávamos assim, éramos, né, para estar totalmente preocupados. Mas quero contar uma experiência muito importante que aconteceu um ano após a pandemia, aliás, um ano antes da pandemia. Nós estávamos querendo vender uma casa para construir uma casa maior. Colocamos essa casa à venda e, para resumir um pouquinho essa história, nós encontramos uma compradora que gostou muito da casa, eh, e ela já queria de imediato comprar. Só que ela iria fazer um financiamento e, para poder estar tudo regularizado, né, nossas certidões negativas teriam que estar tudo ok. Existem algumas que não estavam. E nós precisávamos de um tempo, né, específico para regularizar essa questão dos impostos. Precisaríamos aí de quê? De um ano onde teria um perdão fiscal. Essa compradora esperou exatamente um ano para comprar a nossa casa, quando regularizamos tudo, e ela adquiriu a nossa casa. Mas eu fiquei, nossa, um ano para adquirir esse imóvel, tem tantos imóveis em Goiânia, né, disponíveis, mas ela fez questão e esperou um ano para poder adquirir a nossa casa. Quando foi mais ou menos ali fevereiro, em fevereiro de 2019, o dinheiro estava na nossa conta, foi tudo regularizado. Quando foi início de março, começou o lockdown na nossa cidade, em Goiânia. Então éramos para estar totalmente preocupados, não tinha um serviço, imagine uma empresa que trabalha com eventos no lockdown. Nós éramos para estar completamente desesperados. Eu vejo, agradeço demais a Deus por isso, porque eu percebi o carinho, eu percebi o cuidado do Senhor para conosco. Por quê? Em todo esse período que não tinha um serviço para nós, o Senhor proveu tudo. Nós estávamos com o dinheiro da casa no banco, né? Nós sobrevivemos um período desse dinheiro, até que a situação voltou ao normal e nós pudemos recomeçar. E voltando à questão dos desafios, outra coisa que foi muito importante é que pós-pandemia nós mudamos completamente o nosso foco de cliente, nós mudamos as estratégias de trabalho, abandonamos o foco de eventos e focamos para obras com construtoras. Então, hoje nós não temos mais problema de dar sexta-feira, o pôr do sol, não estarmos, nós estamos sempre em casa
no horário do pôr do sol, junto com os nossos filhos. A logística de trabalho ficou muito mais tranquila. Então, eu vejo a mão do Senhor nos abençoando em todos esses momentos, principalmente nesse momento de pandemia que foi muito difícil, acho que para todo mundo, né, no nosso país e no mundo. Odi, você falou sobre o cuidado de Deus, né, nessa história. Sempre foi uma preocupação para você colocar Deus à frente das decisões que você vai tomar na empresa, você e seu esposo? Vocês têm esse costume de fazer uma oração, consultar a Deus de alguma forma, né? Vocês têm realmente essa preocupação de sempre colocar Deus à frente? Com certeza, nós temos um versinho que a gente fala muito que é assim, ó: confia os teus negócios ao Senhor e todos os teus projetos terão êxito. Nós sempre colocamos nas mãos do Senhor, olha, os nossos projetos, nós estamos com esses planos, o que que o Senhor acha? E Deus tem a sua forma bem peculiar de responder. Às vezes ele responde possível, às vezes ele responde para mim, a gente conversa a respeito. E a gente sempre percebe Deus encaminhando a nossa vida. Também sou muito grata porque eu percebo esse cuidado especial dele por nós. E a Novo Tempo, como foi que você conheceu a Novo Tempo, começou a acompanhar mais a programação da Novo Tempo? Ah, sou adventista desde criança, o Silvio também. Então, desde que lançou o Novo Tempo, nós conhecemos, nós acompanhamos, né? Participamos durante algum tempo como Anjos da Esperança, porque nós entendemos que também é uma forma, né, de disseminarmos a palavra de Deus. Vocês vão onde nós não conseguimos chegar. Certo, e você citou aí os Anjos da Esperança, né? Como que você enxerga esse projeto do Anjos da Esperança, de pessoas que doam para que a Novo Tempo consiga continuar enviando os materiais de forma gratuita, continue no ar? Fundamental, você pode ajudar de muitas formas, né? Aqui na nossa empresa, por exemplo, todo final de ano, quando a gente envia para os clientes os kits, a gente sempre coloca junto um livro, né? É uma forma de você evangelizar, mas existem lugares que você não vai, tem lugares em que o livro não vai chegar, então a Novo Tempo chega, né? É uma forma de nós podermos contribuir para o avanço da obra de Deus. E dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do que você faz, né, parece que vocês também têm esse propósito de ajudar a obra, o avanço da obra de Deus de diferentes formas, né? Parece que vocês também ajudam na questão das tendas para eventos da igreja, tem isso? Sim, é muito frequente, recentemente, inclusive, né? Sempre para a série de evangelismos. Então, nós cedemos, a gente faz a mobilização da tenda, faz a instalação, e eles geralmente fazem série de conferências durante aí 15 dias, ou então um final de semana, depois a gente faz a desmontagem. É uma forma que a gente encontra também de abençoar, vamos dizer assim, porque nós somos muito abençoados. Certo. E como que você se sente, né, sabendo que as doações, dos Anjos da Esperança, né, você está participando disso, levando a mensagem do Evangelho para tantos lugares? Como é para você saber que a Novo Tempo tem transformado vidas e você faz parte disso? Eu me sinto, na verdade, privilegiada. Eu e meu esposo, nós nos sentimos muito abençoados por essa oportunidade. Então, de forma silenciosa, a gente resolve fazer isso, mas a gente sabe que Deus, né, está olhando. É uma pequena forma de nós retribuirmos tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós somos muito gratos. Então, eu espero, sabe, que também possa alcançar pessoas que estejam com dificuldades, pessoas que estejam necessitando encontrar o Senhor da sua forma. E eu me sinto feliz em contribuir com esses projetos. Tá certo, Edi, muito legal te ouvir, ouvir a sua história de como Deus abençoou os seus negócios e tem abençoado a sua vida, né, de diferentes formas. Muito obrigado por ter compartilhado o seu testemunho com a gente, viu? Eu que agradeço, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. É muito bom os outros saberem o que Deus tem feito na nossa vida. Ele é um Deus de milagres até hoje. Eu agradeço muito. A Odi falou bem, Deus é um Deus de milagres e se você quer
continuar, né, ajudando a Novo Tempo a fazer esse milagre diário, que é estar aqui no ar, levar a mensagem de esperança para as pessoas. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, você pode mandar um WhatsApp para o 12 981 76 6630. E se você quer fazer igual ao Odi e quer compartilhar a sua história com a gente, você pode mandar um WhatsApp para a produção do Anjos da Esperança. O número é 12 981 74 0057 ou mandar um e-mail para o programa.anjos@novotempo.com. Vai ser uma alegria conhecer a sua história. E agora é com você aí no estúdio. Amém! Deus seja louvado. Esse é o DNA desse programa. São histórias que motivam outras histórias. São histórias que conectam histórias. E esse testemunho, meu querido, mostra que empreender com Deus é mais do que buscar lucro. É viver essa parceria de fé, de propósito. E você tem desafio, mas mesmo diante dos desafios, em tempos de incerteza, né? Você viu aí a pandemia que trouxe tanta incerteza pra gente. Essa família decidiu confiar plenamente na providência divina. Esse é um negócio bem estruturado. Esse é um empreendedor que tem o melhor sócio. E o que aconteceu? Meu querido, Deus sempre honra. E Deus honrou essa família, Deus honrou essa confiança e proveu os recursos, proveu as oportunidades que para o ser humano são inimagináveis. Mas para Deus é só o início, porque Ele é o Senhor dos milagres. Então, quando nós usamos os nossos negócios como instrumentos da missão, aí eu digo para você, cada venda que você faz, cada ação, cada gesto de solidariedade se torna uma semente de esperança lançada no coração de alguém. E essa mulher empreendedora, né? Ela, além de ser um anjo da esperança, a Odi, na própria igreja, ela doa tendas, empresta para evangelismos. Ela, inclusive, nós temos livros missionários que ela distribui com os fornecedores, com os funcionários. Então, essa mulher, a Odi, essa mulher empreendedora, ela é mais do que uma postura só empresarial. Ela respira evangelismo. Então, é uma bênção. O diretor está falando de Silas? O esposo, verdade. Vai um abraço aí, porque o esposo também é um missionário. O Silas, e tem aí, nome bíblico, né? Mas um abraço especial para você. Odi, muito obrigado por compartilhar a sua história. E aqui eu faço um apelo a você que está em casa. Cris, eu sou um anjo da esperança empreendedor. Eu invisto no reino, eu sou um pouco dos bastidores, não gosto de me expor. Tá tudo certo, obrigado. Mas eu vou fazer um apelo para você, é o seguinte. Dentro da formação do cristão, testemunhar faz parte. Cris, mas eu não gosto nem muito de falar da minha empresa. Não precisa. O foco vai ser você. Se quiser, a gente nem cita o nome da sua empresa. Mas vem contar o teu testemunho. Mas, Cris, eu não posso me deslocar até Jacareí. Não tem problema, a gente manda uma repórter aí para a sua cidade. Mas, Cris, eu posso fazer uma coisa mais rápida? Posso, até online. Nós temos, inclusive, uma temporada que nós gravamos, às vezes, com 10, 12 empresários. A gente grava essas histórias, né? Então, acabamos de gravar agora com a nossa produtora, Virgínia, a Pamela, entrevistando a nossa repórter. Eu acho que foi aí uns 10 ou 12 empreendedores que estavam nas suas cidades, pegaram ali um tempinho, que deu ali 40 minutos para gravar, né? Porque são 5 minutos aqui o testemunho, é rapidinho. Quer contar a sua história? Está aqui no WhatsApp, o WhatsApp da nossa produção, 12981740057. Você fala aqui, coloca o teu nome, meu nome é tal, eu quero contar minha história, me liga tal horário. A gente vai ligar para você, a nossa produção, e vai combinar. Você pode, inclusive, apontar a câmera do seu celular agora, que vai direto para o nosso WhatsApp, não do Anjos, lá do atendimento, mas para a produção do programa. A gente quer ouvir você. E por que é importante? Queridos, porque Deus faz uma ação como na vida da Odi, na verdade, do Silas, esse casal missionário. Só que quantas pessoas vão se sentir tocadas agora a também participar desse evangelismo, de espalharem livros de esperança, ajudarem a própria igreja, estarem aqui no Novo Tempo e verem a obra agir, porque são anjos da esperança, são anjos empreendedores. De repente tem um empreendedor lá que está um pouco desmotivado porque o lucro não tem trazido propósito e um programa como esse tem abraçado. Então a sua história é importante. Venha contar a sua história. Fala, quero contar a minha história no Anjos da Esperança Empreendedores. Tem sido uma bênção. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já tem um Momento Sebrae.
E o Paulo Sereda agora está trazendo mais um especialista, porque agora a gente vai falar sobre marketing, marca, e é o Rafael. O Rafael vai estar conosco aqui numa estreia do nosso momento do Sebrae, que inclusive o Sebrae doa tempo, doa os profissionais, né? São Anjos da Esperança Empreendedores e participam desse programa trazendo qualidade, né? Trazendo informação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo esperando já a sua história, hein? Cris, eu vou contar minha história. Vou mandar agora para o WhatsApp da produção. Então respira fundo, que tem o Momento Sebrae e já a palavra do dia. Um recado do Senhor vindo direto da Bíblia. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta no Anjos da Esperança Empreendedores, gratos pela sua audiência. Um cantinho no seu coração, aonde você estiver, um abraço especial. Tá gostando do programa? Tá querendo? Compartilha. Tá agora no YouTube? Manda esse link. Olha, esse programa é uma bênção. Mande aí para os seus amigos empresários, para aquele que quer começar um negócio. E falando em começar um negócio, a gente tem o Momento Sebrae com várias temporadas. E no episódio de hoje, do Momento Sebrae, nós vamos abrir uma nova temporada sobre marketing. Cris, é o que se fala, é o momento e vez, né? E para começar, você vai conferir um tema fundamental para quem quer ter ou abrir um negócio. Cris, eu quero aprender junto com o Sebrae, com o Anjos da Esperança Empreendedores, que é o posicionamento de marca. Cris, eu já vi vários quesitos, já li sobre isso. E agora o Paulo Sereda, que é o dono desse quadro, né? Ele traz um especialista em marketing, que é o Rafael Souza, estreia dele hoje. Eles vão explicar para a gente qual é o uso correto da sua marca, das cores, da identidade visual. E tudo isso pode fortalecer a sua empresa e gerar uma conexão com o público. Gente, está muito legal esse momento, Sebrae. Depois, se você perdeu algum, eu vou dar uma dica especial para você poder ver os que antecedem esse momento, toda a temporada. Cris, eu gosto por demais. Então, acompanhe mais uma edição do Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo da Esperança Empreendedor. Estamos começando mais um programa Momento Sebrae. Esse programa é fruto de uma parceria entre o Sebrae e a TV Novo Tempo. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muita gente comenta: marca e posicionamento do seu negócio, da sua empresa. Para isso, nós trouxemos o nosso especialista em marketing, Rafael de Souza. Tá, Rafael, tudo bem? Tudo bem, prazer, obrigado por estar aqui. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Rafael, que conselhos você tem para dar para as pessoas que têm uma pequena empresa a respeito do uso da marca, elaboração da marca e posicionamento de mercado? O que é preciso saber? Excelente pergunta. Hoje, para você ter ou abrir um negócio que não tenha concorrência, é praticamente impossível. Então, uma das coisas muito importantes para você, empreendedor, é realmente ter um grande diferencial na tua marca. Ter algo que identifique você como melhor em algo, como especialista em algo. É isso que vai te dar o diferencial necessário para você realmente se destacar da concorrência. Esse é um ponto extremamente importante aí para o empreendedor refletir a respeito do teu negócio. Alguns negócios acabam usando um nome de família, sobrenome como marca. Algum problema nisso? O importante do uso da marca é deixar claro o seu posicionamento, o que você vende, tem que ser um nome fácil de lembrar, fácil de pronunciar, fácil de escrever, porque tudo isso vai levar em consideração para que a memória entre realmente aí na memória do consumidor. E registrar, né? Porque se registrou uma marca, pode perder ela. Isso, exatamente. Caso ele não efetue o registro, pode acontecer de uma outra empresa abrir com a mesma marca e ele acabar perdendo tudo aquilo que ele construiu em torno daquela marca que ele pretendia utilizar. Resumindo um pouco aqui, mais importante do que a marca, é necessário entender o que eu quero comunicar. Se eu não tiver nada para comunicar, posso elaborar uma marca linda, que aí não vai pegar. Com certeza. É importante que realmente a marca tenha uma identidade, uma comunicação que gere uma conexão com o teu público. Do contrário, nada mais vai ser do que uma simples imagem, um simples nome. E aquilo tem que ter realmente significado. Algumas empresas são especializadas em registro de marca e elas têm um manual do uso da logomarca. Explica um pouquinho para a gente essa coisa da logomarca, que algumas empresas chamam de signo ou imagem. Sim, é importante que a empresa, a partir do momento que ela desenvolve uma logomarca, ela tenha um manual
para explicar para quem for aplicar essa logomarca num cartão de visita, num banner, numa fachada de loja, saber quais são os regulamentos disso para atuar realmente de uma forma padronizada, até para não correr o risco de, por exemplo, ele envia para uma empresa, essa empresa, por livre e espontânea vontade, muda a cor da logomarca, e isso acaba tirando a identidade da empresa. Então, esse é um dos motivos, né, de que é importante realmente ter um manual de uso da marca. Algumas coisas com relação a cores que eu ouvi falar, me ajude para saber se me ensinaram certinho. Se eu quero, por exemplo, colocar na minha marca, na minha empresa, a ideia de requinte, que eu vendo algo muito importante, então eu preciso usar cores que remetam à realeza, dourado, azul royal, vermelho, é isso aí? Sim. Confere? Existe a psicologia das cores, cada cor remete a algum tipo de sensação, de emoção na pessoa. Então, geralmente, para o público premium, as cores prata, dourada, preto, branco são cores que geralmente estão presentes. Mas se eu sou uma marca voltada para a área da saúde, por exemplo, hospitalar, geralmente aquelas cores em tons pastéis que remetem ao verde, ao azul, que é para transmitir aí tranquilidade. Ou quando você traz para uma marca que é uma empresa de seguros, tem uma cor azul, cinza, branco, que tragam aí mais tranquilidade, segurança, transparência, são cores que também são muito utilizadas. Então vale a pena pesquisar sobre esse tema de psicologia das cores na hora de definir qual a cor da sua logomarca. Imagino eu que também o ambiente do seu estabelecimento comercial deva obedecer o que está na marca. A marca não pode destoar muito, né? Isso, se você tem uma logomarca preta ou branca, por exemplo, e tem a tua empresa toda colorida, não vai fazer realmente muito sentido. É necessário haver uma harmonia realmente em relação às cores para que a identidade visual na loja, na rede social, em todos os locais realmente sigam um padrão para que o cliente identifique aquela identidade que a marca tem. Rafael, muito obrigado. O Rafael vai acompanhar vocês nos próximos programas tratando sobre marketing, redes sociais e inteligência artificial. E se você quer buscar mais conteúdos como esse, acesse as redes sociais da TV Novo Tempo, Programa Anjos Empreendedores ou o portal do Sebrae, sebrae.com.br. Muito obrigado, Paulo Sereda, e também o estreante de hoje, Rafael de Souza. Essa dupla que agora está fazendo uma nova temporada sobre marketing. Falamos de um tema tão importante. Você aprendeu hoje que marca não é apenas um desenho ou só um nome, né? Mas expressa o seu propósito de um negócio. Então, quando o empreendedor ele compreende isso, entende, ele passa a comunicar os seus valores de uma forma muito mais autêntica. Você acaba inspirando as pessoas com que você tem contato. Quando ele vai olhar sua marca, ele já entende quem você é, sobre posicionamento. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Sebrae, acesse o site sebrae.com.br, sebrae.com.br. E aqui na Novo Tempo, você pode rever os episódios anteriores, esse de hoje e todos os outros. É o nosso canal no YouTube, Anjos da Esperança. Lá você vai ter o programa da semana, né, que tem de segunda a quinta, os testemunhos, Chá com Esperança, reportagem, papo com o diretor. E tem o Anjos da Esperança Empreendedor completo, todo o programa. Mas também tem uma playlist lá no YouTube, Anjos da Esperança, só do Momento Sebrae. Você consegue ver todas as dicas do Paulo Sereda e agora, inclusive a primeira dica dessa temporada, do Rafael de Souza. Cris, eu quero dar uma dica para o Paulo Sereda para um assunto. Eu tenho uma dúvida, manda para a nossa produção, porque na temporada do próximo ano, a gente quer ter algo que realmente solucione a sua vida. E a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. Nosso WhatsApp vai aparecer da produção, para você entrar em contato, 12 98174 0057. Fala, eu tenho um tema para o Paulo Sereda, Momento Sebrae. Eu tenho uma dúvida, eu acho que vocês podiam fazer episódios com essa linha. Porque a gente quer ter um programa com a sua cara. É que ter um programa que seja uma ferramenta ativa para o seu negócio ou você que quer começar a empreender e falta ainda, né, algum contexto para a sua empresa para dar o primeiro passo. E a gente está aqui, claro, finalizando um ano, mas que nesse próximo ano o programa seja uma ferramenta ainda melhor para você, tá bom? E lembrando também que você pode se tornar um anjo da esperança empreendedor. Você pode ser um doador financeiro e ajudar a obra a ir mais além. É só mandar assim, ó, quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp, 12 98176 6630.
Porque, olha, Cris, eu tenho minha empresa, estou sempre na corrida, cuido da minha família, mas quando eu dou, a Novo Tempo vai em lugares que eu não vou. Então, olha, eu sou um empresário, uma empresária, ou eu sou um microempreendedor organizado. E quando a gente ajuda o Senhor a ir avante, as nossas coisas funcionam bem também. A gente sabe que somos finitos e, sendo um anjo da esperança, eu consigo entender que eu faço parte dessa obra. Você sabe que a gente envia mais de 1000 estudos bíblicos de graça todos os dias. Toda a Rede Novo Tempo só funciona através de doações. Pessoas com o coração aberto. E esse convite é para você. Venha fazer parte desse time que quer ver Jesus voltar, que quer levar o Evangelho. Venha junto com a gente. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp 12 98176 6630. Enquanto você vai se tornando um doador, um anjo da esperança empreendedor, a gente vai para um breve intervalo. Você não sai daí. Por quê? A gente serve o prato principal no final. A gente tem a palavra do dia, um recado da Bíblia para o seu coração. Então, olha, é uma dica espiritual, é um mergulho na palavra do Senhor. Não sai daí e a gente volta já. Que alegria, meu querido, que alegria encerrar mais um programa do Anjos da Esperança Empreendedores. Eu digo para você que cada edição é uma oportunidade de aprender, de refletir, de crescer. Eu tenho crescido muito com você. E não apenas na área profissional, mas também como ser humano, né? E cada ser humano tem um vazio e tem uma missão. A gente é chamado para a missão de Deus. E hoje, depois de histórias inspiradoras, ensinamentos valiosos, chegou a hora de encerrarmos com aquilo que eu digo que é o prato principal de todo o nosso programa. É claro que é a Palavra de Deus. Começa agora a Palavra do Dia. Seja muito bem-vindo a esse momento especial que você abre o seu coração. Parece que você preste atenção. A Palavra de Deus precisa que você tenha o ouvido aberto, né? Igual Deus sempre fala ao povo, ouve, ó Israel. E é um tema muito bom para quem quer empreender e para quem também tem a vida, né? A vida faz parte. A reflexão hoje é sobre metas. A pessoa não sendo empresária ou não vai ter que ter meta, né? E a Bíblia diz que tem um tempo para tudo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3:1, que fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui, Salomão depois fala, né? Há um tempo para sorrir, para chorar, é bem conhecido, né? E lá, depois no Novo Testamento, você tem Filipenses 3,14 que fala que a gente tem que prosseguir, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em quê? Em Jesus Cristo. Então você viu que Salomão está falando algo, em Filipenses está falando de alvo, e a gente tem que encontrar aqui a beleza da palavra de Deus. E essa combinação especial do Novo e do Velho Testamento, Salomão nos lembra que existe um tempo certo para tudo. E quem escreveu ali Filipenses, Paulo, nos ensina a ter um alvo certo para viver. E aqui não tem a ver só com empresa, não. Vida. Duas palavras que parecem de vez em quando simples. E a palavra de Deus é simples, a gente que dificulta as coisas, na verdade. Mas essas palavras que parecem simples transformam o nosso jeito de planejar a vida. E a gente tem o quê? Tempo e propósito. Então, viver com propósito também é ter metas. A gente fala, não, eu não preciso ter meta, a vida segue o seu curso, mas ter metas para o cristão é diferente das metas de quem não tem Deus como seu sócio principal. Não é só bater um número, querido. Não é só abrir mais uma loja que você tem. Não é só aumentar o teu faturamento. É entender que cada objetivo precisa de quê? De um reflexo do nome que você carrega. O nome de Cristo, hoje no programa nós falamos sobre marca. Qual é a marca que você carrega? E um empreendedor do reino, ele não define as metas para só crescer. E tem que crescer mesmo, que bom que você cresça na sua empresa, né? Amplie, mas para glorificar Deus em tudo que a gente faz. Porque o crescimento sem propósito é soberba. E o propósito sem disciplina é uma ilusão. Tem gente que fala, eu tenho um propósito, mas não acordo cedo, eu não tenho cronograma. Aí você cria uma utopia. Aí o cristão fica, né, só fala mesmo. E a Bíblia do Senhor, ela está cheia de gente que teve metas.
Mas o sucesso delas dependeu o quê? De tempo e o tempo de Deus. Vamos colocar Noé. Noé teve uma meta, construir uma arca, um construtor. Mas ele esperou décadas, foram 120 anos batendo lá e as batidas foram inclusive testemunho para o povo. E a promessa se cumpriu. José teve um sonho de governar, mas antes ele passou pelo poço, passou pela prisão, passou pelo processo. Davi, ele foi ungido ainda menino, aquele menino do campo lá que foi chamado, né, por Samuel, todos os irmãos ali, aquele ruivinho, mas ele só sentou no trono anos depois. E quando Deus disse para ele, agora é a hora. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso Salvador. Ele passou 30 anos em silêncio, antes dos 3 anos de ministério que ele teve, 3 anos. E o que isso nos ensina? Ensina que planejar é importante, mas discernir o tempo é essencial. Há um tempo, fala Salomão, para tudo. E Deus é o Senhor do tempo. Tem gente que está perdendo a paz porque está tentando florescer na estação errada. Será que é você? Tem pessoas que estão querendo resultado, meu querido, o resultado de outubro, quando ainda está no mês de março. Mas Deus diz para você, calma, meu filho, minha filha, há um tempo determinado para cada propósito. E a gente vive numa geração miojo, é tudo para ontem. Isso não quer dizer que você não tenha disciplina, força, agilidade, porque gente também muito parada, chega a dar um treco no coração da gente, né? Mas não é isso. O empreendedor de fé, ele não ignora os números, porque isso é uma utopia. Na Novo Tempo nós temos números, mas ele sabe que os números sem a unção de Deus não significa nada. Ele trabalha com excelência, mas depende de Deus para o fruto. Ele planeja nas suas planilhas, mas deixa espaço para o sobrenatural. E o apóstolo Paulo fala, em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Isso é uma palavra poderosa porque não fala de perfeição, mas de progresso. O cristão não é chamado para ser perfeito, mas para ser melhor a cada dia. É um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento contínuo. É acordar todos os dias e dizer, hoje eu quero ser mais paciente, mais honesto, mais cheio de Deus que ontem. Mas para isso é preciso definir as metas espirituais também. Você planeja crescer financeiramente e Deus te convida para planejar crescer também a sua fé. Eu pergunto, você tem metas de oração? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito um serviço para o próximo? Tem sido um missionário aqui como Anjo da Esperança? O mesmo Deus que te chama para prosperar no teu negócio, te chama para florescer na sua alma com a palavra do Senhor. E definir meta não é ser cruel consigo mesmo. Você tem que ter coerência com Deus, que te deu o propósito. É você entender na sua mente que o Espírito Santo é o seu consultor interior. Ele sabe qual é o objetivo de Deus, qual é o seu desejo, porque Ele é Deus triuno. Eu digo que você agora tem as férias, por exemplo, para fazer suas metas. Planeje. Ele vai te mostrar qual é o tempo de avançar, qual é o tempo de esperar. E férias, às vezes, é um momento de respirar. Está chegando pertinho agora. Sabe qual é o problema mesmo? O problema é que tem muita gente que tem pressa do mundo. E a paciência de Deus ainda não. Mas hoje o Senhor Deus diz, eu tenho um plano. Eu só peço uma coisa para você, fique no meu tempo. É o que a palavra de Deus fala. Você tem que olhar o que é interessante. No processo de santificação, que a gente fala que é o crescimento espiritual, Deus também estabelece metas. Ele não nos transforma de um dia para o outro. Eu mesmo, a cada dia estou melhorando e vendo que eu tenho tanta coisa para mudar. Ele nos aperfeiçoa passo a passo. É a cada dia melhor abraçado em Cristo. Ele sabe que mudanças profundas precisam de tempo. A gente precisa mudar a raiz do pecado. Então, nesse momento, faça uma pergunta honesta para você. Agora de pertinho aqui, olho no olho. Olho no olho agora, chegando às férias. Pergunte assim, as minhas metas, Senhor, têm assinatura de Deus? O meu sucesso tem o cheiro do céu? Ou só o perfume do meu ego? Eu quero mostrar que as minhas planilhas, o meu saldo... Porque não é sobre ter mais, é sobre você ser mais humilde, mais grato, mais disponível para a vontade de Deus.
E o Senhor diz lá em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O que quer dizer essa palavra para você? Ou seja, o melhor método é falar com o Papai do Céu em oração. A melhor planilha é a palavra de Deus. O melhor resultado é a salvação da sua família, das pessoas que você leva o Evangelho. Então, quando você for fazer as suas metas agora para o ano novo, faz o seguinte, meu querido, liga o teu coração à vontade de Deus. Planeje com sabedoria. Trabalhe com excelência, com garra, porque o suor do teu rosto ganharás o teu pão. E só lembre de uma coisa, olho no olho, coração ligado. O céu não está cobrando de você perfeição. Ele está celebrando o teu processo de santificação. Que Deus te abençoe. Que essa palavra do dia agora te inspire a estabelecer metas com propósito real. Que o teu alvo, como fala aqui Paulo, né? Que os seus alvos sejam alinhados com o nosso Papai do Céu e o tempo de Deus. Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, e que tudo caminhe na mesma direção. Lado a lado. Esse é o desejo da Novo Tempo. Porque aqui nós celebramos mais do que um negócio. É uma missão. Que você tenha como guia da sua família, da sua empresa, a palavra do Senhor. E me permita a honra de orar com você. Vamos orar? Papai do Céu, nós estamos fechando mais um ano, dando glórias a Ti toda a honra e toda a glória. Se o Senhor nos permitir mais um ano, não sabemos quando será o nosso fim, que vamos voltar ao pó, ou até mesmo a Tua volta. Mas, Pai, que hoje possamos ter metas, primeiro, em Te buscar, porque a Tua presença é tudo que nós necessitamos. Depois que colocarmos a Tua presença, a Tua justiça, nos ajuda a colocar metas em todas as outras coisas, porque elas serão acrescentadas. O Senhor vai nos ajudar. E que possamos, Senhor, estar alinhados com o Teu tempo, porque há um tempo para tudo. E às vezes nós queremos acelerar algo, antecipar, protelar, empurrar com a barriga, porque nós não estamos alinhados contigo. Que nós possamos mergulhar na palavra e ver quantos líderes humanos, falhos, pecadores, se renderam a Ti e o Senhor foi avante. O Senhor estava na guerra pelo Seu povo. Que possamos estar contigo como mensageiros, como missionários. Que essas pessoas que estão acompanhando o programa também sejam tocadas a se tornarem anjos, a estarem conosco aqui na linha de frente, levando o Evangelho em uma rede de comunicação que só tem esse intuito. Nós colocamos tudo, Senhor, em Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. A gente volta no próximo domingo às 11 da manhã e também depois da nossa reprise às 21h30, já em um próximo ano. Que legal. Mas eu espero hoje você se tornar um anjo da esperança empreendedor. Ou um anjo da esperança. Olha, Cris, não tenho uma empresa, mas eu acompanho esse programa. Manda uma mensagem, quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp 12981766630. Um abraço especial da minha família, lá da Silvia, minha esposa, do Davizinho, do José, dessa equipe toda aqui, né? Que está aqui, o diretor aqui, o Jota, toda a equipe de produção do Anjos. Vai um abraço a toda a minha equipe de atendimento aqui do Anjos. E a você, Anjo da Esperança, que Deus abençoe tua vida, tua jornada, no próximo ano juntos para levar o Evangelho. Que bênção! E não esqueça da nossa missão. Eu oro por você, você ora por mim. E Deus age por nós. Um grande abraço. Um bom ano novo na presença do Senhor, no tempo de Deus, porque é um tempo para tudo, como diz Salomão, e a gente se encontra no próximo ano. Grande abraço, segue na Rede Novo Tempo de Comunicação. Tchau, tchau.